Aí a gente pode ver a realidade aí do que foi achado lá. Veja que ali você pode ver ao norte, está vendo Jerusalém, e Qumran está ali, né? Qumran é uma palavra, alguns sugerem ser de origem aramaica, significa duas luas, porque como fica bem junto ao Mar Morto, e à noite o sujeito olhava assim com lua cheia e via uma em cima e embaixo, né? Pode ser que essa explicação seja melhor. Qumran é uma palavra, alguns sugerem ser de origem aramaica, significa duas luas, porque como fica bem junto ao Mar Morto, e à noite o sujeito olhava assim com lua cheia e via uma em cima e embaixo, né? Pode ser que essa explicação seja melhor. É impressionante isso, e é uma coisa única. Mostra a singularidade da Bíblia. Você não encontra nenhum livro antigo que tenha sido preservado do jeito que o texto bíblico foi preservado em nenhum lugar do mundo. Os estudiosos fazem um trabalho. Quando alguém estuda o Antigo Testamento, eles vão ver o texto maçorético, aquele primeiro que eu mostrei, vão ver a primeira tradução desse texto, que é importante para o grego, chamada Septuaginta, vão ver como é que os antigos estudiosos citavam esse texto em aramaico, que é chamado os Targums aramaicos, vão observar a cópia de um texto paralelo, semelhante, chamado Pentateuco Samaritano, e vão olhar os manuscritos do Mar Morto. Esse trabalho de estudo, de comparação, nos permite ter um texto mais próximo do original possível. A Bíblia é única nesse sentido e valoriza a base da civilização judaico-cristã, que é a Escritura Sagrada. E eles então passam a estudar a localidade onde foram achados os manuscritos. Acharam nas cavernas, e assim começam as escavações. As escavações vão revelar o quê? Que havia uma comunidade de judeus da época do Novo Testamento que vivia ali, e vivia numa postura absolutamente muito dedicada, muito religiosa, e que eles acabaram fazendo várias cópias dos textos bíblicos para que eles pudessem viver a sua vida religiosa com intensidade. Essa comunidade, muitas vezes associada aos essênios. Os essênios, segundo a maior parte dos autores, eram um tipo de gente que estava decepcionado com o que tinha acontecido na religião institucionalizada. Porque na época, no contexto israelense, de Israel, dos judeus, o que acontecia é que os saduceus eram a elite e dominavam o que acontecia no templo, e eles estavam muito mais envolvidos com a política, com os romanos. Os fariseus eram as pessoas dedicadas ao estudo da lei e eram mais exigentes nesse sentido de observância ritual, mais próximos do povo. Mas, como a gente vê na conversa deles com Jesus, esse pessoal já tinha perdido a sua legitimidade religiosa. Então muita gente sincera tinha perdido a esperança. Tinha uma turma que era meio barra pesada, que falava: nós vamos detonar e acabar com os romanos e tomar o nosso lugar de volta, que eram os zelotes, né? O pessoal mais radical. E tinha um pessoal que dizia: olha, não há mais o que fazer, o fim do mundo está aí. Você vê que não mudou muita coisa, né? Nada de novo debaixo do sol. E esse pessoal que dizia que não tinha o que fazer, eles pegaram, abandonaram, deixaram de ir ao templo, deixaram de ir a Jerusalém, não respeitavam nada a religião institucionalizada e foram para o deserto. Por isso é interessante quando João Batista chega, né? Voz do que clama no deserto, vestido lá com pelo de camelo e comendo gafanhoto com mel silvestre. Ele representa esse tipo de grupo que não acredita mais no que está instituído no templo, que está corrompido por uma série de razões. E esse grupo de Qumran é semelhante a isso. Eles se afastaram, fizeram uma espécie de centro, né, o acampamento, o retiro espiritual deles ali, no deserto, e eles passavam o tempo todo se preparando para o fim do mundo, dizendo que aguardavam que o fim do mundo ia chegar, e portanto eles procuravam ser muito corretos, ritualmente puros, e chegavam
ao ponto de se preparar para aquilo que eles chamavam da grande guerra final. A última grande batalha entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Os romanos saíram perseguindo o pessoal. O que eles fizeram? Eles correram, pegaram os manuscritos, que era o maior tesouro que eles tinham, e esconderam nas cavernas, achando assim que o tempo melhorar, quando baixar o temporal, a gente volta. O que aconteceu? Eles nunca voltaram. A guerra, na verdade, demorou mais. Eles foram dispersos, talvez alguns até foram achados e mortos, fugindo pelo deserto, e o negócio ficou guardado. Mais uma vez, eu acho muito interessante o senso de humor de Deus. Deixa o pessoal ficar nervoso, deixa o pessoal ficar bravo, meter a boca, falar bobagem, ter síndrome de Voltaire e assim por diante. E depois que está todo mundo assim, Deus, dá uma olhadinha aí, por favor, conferir o arquivo em anexo. Tinha bastante coisa, Boa tarde para todo mundo. Bom, a gente vai se preparar aí para a nossa última reflexão arqueológica, e eu queria começar agradecendo a atenção de todos aí, avisando também que o pastor Vu está querendo fazer uma viagem para Israel ano que vem, que vai ter o pessoal da igreja, não sei se até que ponto vai entender, não sei se vai ser só taiwanês, ou taiwanês português, só português, ou alguma outra opção, ou só mandarim, mas independente disso, eu tenho feito algumas viagens através da Biblos, e algumas dessas viagens são com foco arqueológico. A gente de fato tem até a experiência de lá mexer. Existe um lugar em Jerusalém, quando o pessoal que administra a parte onde está o domo da rocha acabou à noite escondido pegando um monte de coisa que tinha embaixo jogando fora, porque eles tentam sugerir que ali não tem nada a ver com a história antiga de Israel. Eles lançaram isso fora, e o departamento de arqueologia de Israel foi lá, correu, pegou e separou isso num lugar. E um objetivo que eu tenho é levar uma galera nossa aqui para mexer lá, e deve aparecer cada coisa bastante interessante e que vai revelar muito sobre a história bíblica. Mas hoje, na nossa reflexão, o assunto vai ter a ver com os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são a descoberta mais impactante, mais importante que aconteceu no século XX, e que tem a ver com essa questão da preservação do texto bíblico. A gente talvez não faça ideia do nível de seriedade dos judeus religiosos quando trabalham com os manuscritos bíblicos. É uma profissão mesmo, os chamados soferim, que são os escribas. O sujeito tem que estar preparado, tem que estar ritualmente puro, e pega um couro de animal, pegava, hoje eles têm coisas um pouco mais sofisticadas, porque isso permanece assim até o dia de hoje. Uma sinagoga tem uma Torá, que é uma cópia da lei, toda escrita à mão. E para você ter uma ideia como é que isso é sério, uma Torá geralmente custa de 20 a 30 mil dólares. E tão detalhada, feita num capricho completo. E eles faziam essas cópias que eram preservadas, E toda vez que surgia um erro, por exemplo, a pessoa não tinha autorização de continuar. Ele pegava esse texto e, por causa de um errinho aqui e ali, inutilizava, mas não pode jogar fora nem queimar. O que eles faziam? Enterravam. Interessante que na sinagoga Ibn Ezra, no Cairo, nessa parte da sinagoga que eles acabavam colocando esses manuscritos que não iam ser mais utilizados, que era chamada Genizá, eles acharam vários manuscritos importantes. E por causa dessa prática, algumas coisas valiosas foram encontradas. Quando a gente fala no texto do Antigo Testamento, com seus 929 capítulos, nos 39 livros da nossa Bíblia, em ordem diferente do jeito que é organizado no
no cânon judaico, a gente vai ter, como eu mencionei, os dois textos mais importantes que a gente conhece. Um é chamado de Códice de Leningrado ou Códice de São Petersburgo. O problema é que é a cidade onde ele estava, né? Por que tem um códice em Leningrado e São Petersburgo? Os judeus, quando houve a perseguição em Roma, eles se espalharam. E uma boa parte deles, expressiva, especialmente, vamos dizer, a parte mais erudita, foi para a região de Portugal e Espanha. E eles passaram a viver na Península Ibérica e ficaram ali durante muitos séculos. Começaram na época romana, depois veio o chamado domínio cristão da região, aí os muçulmanos chegaram. Os muçulmanos chegam ali no final do século VII, começo do século VIII, vão dominar a Península Ibérica toda e subir até o sul da França. Na época em que Carlos Martel, no ano 732, na Batalha de Poitiers, consegue vencer a expansão islâmica, e aos poucos eles vão retrocedendo. Os judeus vivem ali, e a predominância da população judaica é tanta que eles vão chegar a ser 10% da população de Portugal e Espanha. Quando os muçulmanos são expulsos e retoma o que é o domínio cristão católico com os reis, né, Fernando e Isabela, 1492, eles são expulsos completamente da Espanha e vão para Portugal. Nessa época, a época do descobrimento do Brasil, de cada 6 pessoas, um é judeu em Portugal, 15% da população. Isso é muito impressionante. E quando vem a época dos descobrimentos, o começo do surgimento do Brasil, na colonização portuguesa, muitos judeus fogem para cá. Eles vão fugir para a Holanda, que é o primeiro estado secular da Europa, vão para o norte da África, vão para o Império Otomano, a convite do Suleimão Magnífico. Uma das famílias famosas, que tem uma Bíblia parecida com essa, Bíblia de Abravanel, é a família dos Silvio Santos. Ele ganhou uma Bíblia hebraica no valor de... E aí eles vão, né, chegar ali e viver no Império Otomano, até que a família, né, descendente da família Abravanel, migra para o Brasil também. Então, para você ter uma ideia, o começo da história brasileira foi marcado pela presença de alguns desses judeus desde os tempos de Cabral. A própria cidade de onde veio Pedro Álvares Cabral era uma cidade majoritariamente judaica. Isso você não vai ver na história da escola normalmente, né? Quem iniciou o nosso barroco, a prosopopeia de Bento Teixeira, o Bento Teixeira era judeu. Nós temos aí a primeira sinagoga das Américas, fundada no Brasil, fundada em Pernambuco, em Recife, a sinagoga chamada Kahal Sur Israel, com o rabino Isaac Aboab da Fonseca. E assim, essa presença, né, foi na época do domínio holandês, porque os judeus portugueses fugiram, foram para a Holanda, os holandeses vieram para cá, trouxeram vários deles. Então, uma coisa interessante. E esse grupo judaico que estava ali começou a fugir, né, quando houve perseguição. Aí foram para a Itália, França, Inglaterra, aí houve intolerância, foram fugindo para a Alemanha e concentraram muito na Europa Oriental, até que houve a perseguição terrível causada pelo nazismo. E esse códice, então, de Leningrado está lá por causa da alta concentração de judeus. Essa é a base da tradução da sua Bíblia. Das Bíblias que a gente tem, é o famoso texto maçorético, que hoje é chamado a base Códice de São Petersburgo, porque a cidade mudou de nome. E Alepo, você conhece das notícias atuais, né, da Síria, a cidade destruída, tem um códice mais antigo, que não está totalmente completo, inclusive quase se perdeu e se destruiu, mas é um texto muito valioso usado aí. Isso era o que a gente tinha antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Até que, numa região do deserto da Judéia, no sul de Israel, a localidade na época, na verdade, estava sendo ocupada ilegalmente pela Jordânia, porque eu não sei se todo mundo está lembrando bem, depois do voto das Nações Unidas, quando os judeus puderam retornar para a terra de Israel, e oficialmente, através dos votos das nações na ONU, foi criado o Estado de Israel,
Esse voto foi feito no final de novembro de 1947, mas imediatamente começou uma guerra, uma oposição a Israel feito pelos árabes locais que não aceitaram a decisão da ONU. Israel resistiu naquele que foi chamado Guerra da Independência, em maio de 1948. E depois de resistir, ele foi atacado 2 vezes, de uma maneira muito, digamos assim, imprevisível e com uma força extremamente maior que Israel. Foram as guerras de 1967 e de 1973, que foi a Guerra dos 6 Dias e a Guerra do Yom Kippur. E quando isso acontece, essa região que vai ser ocupada até 67 pela Jordânia e que acaba sendo administradora dessa região, mesmo que isso não fosse legal, nem fosse o seu território original. E existe ali no deserto da Judéia uma série de cavernas, é um lugar extremamente seco, junto ao Mar Morto. A coisa é tão interessante que na região do Mar Morto, enquanto no norte de Israel você tem 1.200 milímetros de chuva por ano, nessa região você tem 25 a 50. É seco total. Dependendo do lugar, você tirar uma foto aqui e falar que você estava na lua, o pessoal vai acreditar. É impressionante. Aí a gente tem, então, lá na área central de Israel, que está aí no mapa, olhando o mapa agora mais de perto, você pode ter aí a ideia onde é que está Qumran e a região propriamente dita. Você vê que aí é a parte norte do Mar Morto aí do norte a sul, mais ou menos 80 quilômetros. Israel de norte a sul são 454 quilômetros. A máxima extensão de leste a oeste é 110. Então, realmente, o país é bem pequeno, o pessoal fala que é realmente um país de primeira, que você passa para a segunda marcha, acaba o país, Não dá para a gente andar mais. Diz que um sujeito do interior de Mato Grosso foi visitar Israel, aí o guia recebeu, ele falou: queria conhecer Israel de norte a sul, leste a oeste, quantos dias mais ou menos eu consigo fazer tudo? Ele falou: em 3 dias dá para você ir de norte a sul, leste a oeste. Nossa, 3 dias, só isso? Puxa, mas isso é muito pouco, Você está pensando o quê? Na minha fazenda lá no Mato Grosso, eu demoro 1 semana de carro, do começo até o final da fazenda. Aí o israelense não entendeu o que ele falou assim: eu tinha um carro assim, mas eu resolvi trocar. Então, para a gente ver como os universos são muito diferentes, Aí a gente pode ver a realidade aí do que foi achado lá. Veja que ali você pode ver ao norte, está vendo Jerusalém, e Qumran está ali, A Qumran é uma palavra, alguns sugerem ser de origem aramaica, significa 2 luas, porque como fica bem junto ao Mar Morto, e à noite o sujeito olhava assim com lua cheia e via uma em cima e embaixo. Pode ser que essa explicação seja melhor, mas eles acharam 11 cavernas, todas ali pertinho de Qumran. Você pode ver caverna 1 e 2, 4 a 10, 3 e 11, e mais 3 localidades que aparecem aí no mapa: Wadi Murabat, Nahal Hever e Nahal Selim, que foram outras 3 localidades onde acharam manuscritos e cópias que tem a ver com os manuscritos do Mar Morto. E aí a gente vai ver o que realmente aconteceu. O que a gente tem de relato sobre o assunto é que nessa localidade estavam aí alguns beduínos cuidando das suas cabras e ovelhas. Sabe que os beduínos vivem do jeito que Abraão e o pessoal vivia há 4.000 anos atrás. Impressionante, o sujeito vive rodando de um lado para o outro, com as cabras, morando no deserto, com um estilo de vida semelhante a dos tempos antigos. E esses beduínos, um chamava-se Jumá Muhammad e o outro Muhammad Ahmad El-Hamed. Todo mundo falando 3 vezes rapidamente, vamos lá? Então, o Muhammad Ahmad El-Hamed, o chamado Ed Dib, eles estavam ali passando, e o que acontece? Aí está a figura dos dois. Eles estavam cuidando das cabras e, conforme o relato, uma das cabras entrou numa caverna.
Quando a cabra entrou numa caverna, ele queria trazer a cabra de volta, ele foi e jogou uma pedra para ver se batia lá, assustava e a cabra saía. E aí, segundo o que é relatado, a pedra bateu e fez um barulho estranho, que ele percebeu que não caiu no chão, não foi na areia. E ele falou, peraí, deixa eu ver o que foi que aconteceu. Aí ele foi lá atrás da cabra para ver o que tinha acontecido e descobriu lá um jarro grande com aquelas coisas estranhas dentro. Aí ele falou, tem uns malucos lá na cidade que gostam dessas coisas velhas, que o beduíno sabe lá, né? O negócio dele é outro, o negócio dele é leite de camela, o negócio dele é cuidar das ovelhas, ele só sabe que tem gente que gosta dessas coisas velhas e tenta ganhar um troco com isso. Então ele separou isso, levou para a cidade e isso acabou sendo levado para um indivíduo que aparece aí chamado Kando, que era uma espécie de comerciante local lá que tinha acesso a isso. Esse Kando acabou levando isso para um homem chamado Mar Atanasius, que era um patriarca ortodoxo que estava na região de Jerusalém Oriental e que pegou esses manuscritos sem saber do que se tratava e acabou guardando com ele ali na igreja, tentando avaliar. Nessa brincadeira, o pessoal, na época, né, você imagina, Israel existiu em 48, estava com um poder extremamente limitado. Os judeus chegaram cheirando fumaça, fugindo lá de Auschwitz e de outros campos de concentração. Eles pegaram uma terra muito complicada e ruim. Na verdade, a partida das Nações Unidas foi muito difícil, porque eles pegaram principalmente o deserto e a parte norte da Galileia, que era um pântano, que tinha malária. E eles estavam não só morando nesse pântano, mas debaixo, a região da Galileia é baixa e aqui em cima estão as colinas de Golã. Então o sujeito estava o dia todo trabalhando com medo da artilharia síria atingir e matar o pessoal lá embaixo. E é impressionante hoje você ver a Galileia sendo um jardim, né? E eles nunca ficaram pedindo nada para ninguém, dizendo que somos uns coitadinhos. Eles começaram a trabalhar numa situação de tentar sobrevivência. Tem casos em Israel que o sujeito assim, sobreviveu de maneira impressionante, não só em Auschwitz, mas também nas guerras. Tem um caso histórico lá do sujeito que ficou viúvo em vários lugares, porque o ataque foi muito grande na época, sob a inspiração árabe islâmica. O pessoal prometeu, como o Irã promete hoje, varrer Israel do mapa. E existem 14 milhões de quilômetros quadrados de terras árabes no mundo, e Israel tem 20 mil quilômetros quadrados e não tem nenhum outro lugar do mundo para viver em segurança. Até que tem uma lei em Israel, a lei da imigração, da Aliyah, que qualquer pessoa que por causa de intolerância resolva fugir para Israel, ele aceita imediatamente, porque o pessoal entende o que significa isso, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então o que acontece? Esses manuscritos acabaram, em parte, sendo contrabandeados para os Estados Unidos. Foram levados para lá. Depois eles vão chegar às mãos dos estudiosos, e um dos principais é esse Eleazar Sukenik, que participou do grande projeto de compreensão e identificação aí dos manuscritos do Mar Morto. O que aconteceu? Apesar dos manuscritos terem sido contrabandeados para os Estados Unidos, eu já vou mostrar já um negócio interessante. A coisa é tão impressionante que o filho do Eleazar Sukenik, o Gael Yadin, estava de férias nos Estados Unidos. E ele acha, por acaso, o anúncio de que o pessoal está vendendo os manuscritos antigos. Ele vai lá e reconhece isso. A loucura é que num dia a ONU vota o surgimento de Israel em novembro de 47, no outro dia ele tem acesso aos manuscritos. É apenas uma coincidência, não tem sentido nenhum. Imagina, é claro, né? E quando ele faz isso, ele leva os manuscritos de volta, e que vai ser examinado pelos especialistas da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é uma instituição antiga, que já existe em Israel desde os anos 20, e dos quais Albert Einstein foi um dos grandes patrocinadores. E aí eles começam a examinar. Quando o pessoal começa a cair a ficha do que se trata, nós estamos diante
da maior descoberta de todos os tempos. O que eles vão achar? Eles vão achar aquilo que depois vai ser coletado completamente nas 11 cavernas e nas 3 localidades. Aliás, saibam vocês que tem mais. Inclusive, o mês passado saiu a notícia que a caverna de número 12 foi achada com as coisas lá, só que os manuscritos foram retirados. Dá uma olhada na sua casa direito lá, se está tudo certo, né? E aí, o que eles encontraram e o que representa todo esse grande tesouro dos textos achados? Foram mais de 900, quase 1000 manuscritos achados em Qumran e também nas outras cavernas na região do Mar Morto. Acharam 206 textos bíblicos, a vasta maioria em hebraico, alguma coisa em aramaico. Aramaico, né, é uma língua parecida com o hebraico, que é aquilo que você escuta no filme Paixão de Cristo, né? Você vê que aquele aramaico está com uma cara de italiano, que é um negócio, né? Você vê o autor falando aqui, o ator fala de uma maneira muito assim, né, com sotaque, ma che nós chamamos tutti buona gente, né? Tá, o aramaico com cheiro de pizza, né? Tem alguns textos gregos, só 22, e alguns textos, 550 textos hebraicos não bíblicos, 633 aramaicos, 22 gregos, foram os manuscritos encontrados. Quer dizer, uma biblioteca enorme, monstruosa. E aí você pode ver a cópia do anúncio que foi colocada aí no jornal. O jornal, na verdade, foi o Washington Post, que foi colocado esse anúncio de 4 manuscritos do Mar Morto. Quer dizer, o Igael Yadin viu isso, né? Mar Morto, peraí, deixa eu olhar esse negócio. Até porque eles não tinham possibilidade de entrar lá com facilidade, já que estava debaixo do domínio jordaniano, que ia até Jerusalém Oriental na época. E aí você vê os manuscritos dizendo, manuscritos bíblicos de pelo menos cerca de 200 a.C. estão à venda. Seria um presente ideal para uma instituição educacional ou religiosa a ser dado por um indivíduo ou por um grupo, né? Caixa Postal 206, o jornal ou o Wall Street. Aí veja que coisa assim extremamente impressionante, né? Você ter esse tipo de coisa numa situação dessa. Uma vez que o texto foi reconhecido, eles levaram originalmente para um centro de estudos ali, que é o Instituto Rockefeller, que fica no começo de Jerusalém Oriental, e depois isso passou a ser um projeto a ser trabalhado pela Universidade Hebraica de Jerusalém. E dos estudiosos que merecem destaque na história foi o James Bieberkraut, né? E o Igael Yadin, que é exatamente o filho do Eliezer Sukeni, que os nomes são tão diferentes porque muitas vezes alguém, quando migrava para Israel, escolhia um nome, tem uma série de elementos aí para ser considerado. E aí começa então um projeto de entender o que é isso, o que foi encontrado. E eles então passam a estudar a localidade onde foram achados os manuscritos. Acharam nas cavernas, e assim começam as escavações. As escavações vão revelar o quê? Que havia uma comunidade de judeus da época do Novo Testamento que vivia ali e vivia numa postura absolutamente muito dedicada, muito religiosa, e que eles acabaram fazendo várias cópias dos textos bíblicos para que eles pudessem viver a sua vida religiosa com intensidade. Essa comunidade, muitas vezes associada aos essênios. Os essênios, segundo a maior parte dos autores, era um tipo de gente que estava decepcionado com o que tinha acontecido na religião institucionalizada. Porque na época, no contexto israelense, de Israel, dos judeus, o que acontecia é que os saduceus eram a elite e dominavam o que acontecia no templo, e eles estavam muito mais envolvidos com a política, com os romanos,
Os fariseus eram as pessoas dedicadas ao estudo da lei e eram mais exigentes nesse sentido de observância ritual, mais próximos do povo. Mas, como a gente vê na conversa deles com Jesus, esse pessoal já tinha perdido a sua legitimidade religiosa. Então muita gente sincera tinha perdido a esperança. Tinha uma turma que era meio barra pesada, que falava: nós vamos detonar e acabar com os romanos e tomar o nosso lugar de volta, que eram os zelotes, né? O pessoal mais radical. E tinha um pessoal que dizia: olha, não há mais o que fazer, o fim do mundo está aí. Você vê que não mudou muita coisa, não é nada de novo debaixo do sol. E esse pessoal que dizia que não tinha o que fazer, eles pegaram, abandonaram, deixaram de ir ao templo, deixaram de ir a Jerusalém, não respeitavam nada a religião institucionalizada e foram para o deserto. Por isso é interessante quando João Batista chega, né? Voz do que clama no deserto, vestido lá com pelo de camelo e comendo gafanhoto com mel silvestre. Ele representa esse tipo de grupo que não acredita mais no que está instituído no templo, que está corrompido por uma série de razões. E esse grupo de Qumran é semelhante a isso. Eles se afastaram, fizeram uma espécie de centro, né, o acampamento, o retiro espiritual deles ali, no deserto, e eles passavam o tempo todo se preparando para o fim do mundo, dizendo que aguardavam que o fim do mundo ia chegar, e portanto eles procuravam ser muito corretos, ritualmente puros, e chegavam ao ponto de se preparar para aquilo que eles chamavam da grande guerra final, a última grande batalha entre os filhos da luz e os filhos das trevas. E nessa vida de ritualismo, é impressionante. Você está no deserto, o deserto não chove, não tem água. Eles fizeram um sistema para poder recolher água e fazer o que a gente chama de mikveh. Mikveh é um tanque de purificação ritual, onde a pessoa precisa, para fazer qualquer coisa ligada à sua expressão de fé, a lavar-se em água para ele ficar purificado, conforme a exigência de Levítico. O pessoal fazia isso. Alguns eram tão radicais que alguns estudiosos dizem que o pessoal nem comia muito na sexta-feira para não correr o risco de usar o banheiro no sábado, para respeitar o Shabat plenamente. E eles então viviam essa vida e deixaram ali uma série de construções que era o lugar onde eles viviam. A comunidade parece não ter sido muito grande, a gente vai ver já algumas das suas realidades aí que a arqueologia trouxe à luz. E quando teve a guerra dos romanos contra os judeus, na grande insurreição judaica que durou aí do ano 66 ao ano 73, que os romanos desceram lá e conquistaram Massada, né, a famosa fortaleza que estava na mão dos judeus, que caiu finalmente no ano 73, os romanos saíram perseguindo o pessoal. O que eles fizeram? Eles correram, pegaram os manuscritos, que era o maior tesouro que eles tinham, e esconderam nas cavernas, achando assim que o tempo melhorar, quando baixar o temporal, a gente volta. O que aconteceu? Eles nunca voltaram. A guerra, na verdade, demorou mais, eles foram dispersos, talvez alguns até foram achados e mortos, fugindo pelo deserto, e o negócio ficou guardado. Mais uma vez, eu acho muito interessante o senso de humor de Deus. Deixa o pessoal ficar nervoso, deixa o pessoal ficar bravo, meter a boca, falar bobagem, ter síndrome de Voltaire e assim por diante. E depois que está todo mundo assim, Deus, dá uma olhadinha aí, por favor, conferir o arquivo em anexo. Tinha bastante coisa, né? E aí, o famoso estudioso católico, o padre Roland Devaux, fez parte, tem até um livro dele muito interessante, As Instituições de Israel, que está publicado em português também, original francês. Ele era uma das referências da École Biblique de Jerusalém, uma escola de estudiosos católicos franceses muito importante na região. Ele fez parte de um projeto que demorou de 1947 a 1956, de estudar tudo que tinha lá. Aí você pode dar uma olhada e ver a região, tá vendo? De um lado que você olha, você vê areia e pedra, do outro lado você olha e vê areia e pedra, e do outro lado tem areia e pedra. É só deserto com algumas cavernas, são as montanhas da Judéia, exatamente. Também você pode ver alguns lugares lá em cima, por exemplo, aparece o
pequeno buraquinho da caverna número 1, que está aí, e foi aí que eles começaram a fazer a busca e tentar encontrar, e finalmente, depois do trabalho arqueológico mais detalhado, eles chegaram a esse quadro que você tem aí. É isso que foi escavado, que era aí o lugar onde viviam aqueles que pertenciam ao grupo de Qumran, e que eram os religiosos que fizeram ali os seus centros de encontro, de estudos. E aí, a partir disso, eles desenvolveram o que a gente pode chamar de uma reconstrução do que teria sido o lugar na época em que foi construído. É interessante porque eles acharam não só, vamos dizer, as salas principais, onde havia uma sala de estudos, onde havia um lugar onde a pessoa fazia a cópia dos manuscritos, onde havia um refeitório considerável, mas acharam o lugar onde se confirmou que eles estavam ali trabalhando com a colheita das tâmaras que eram retiradas, porque no deserto você vive basicamente de 3 coisas, né? Carne de ovelha e de cabra, né? Leite de ovelha, ou se quiser uma modalidade mais forte, às vezes de camela também, né? E tâmara. Não tem muita alternativa. A água do Mar Morto é absolutamente intragável, e eles colhiam água da chuva, se é que a gente pode falar que tinha chuva. De vez em quando, no inverno, desce aí na região uma quantidade de água grande que vem das montanhas mais acima da região de Jerusalém, e formando, né, aquele negócio de... Você entra no YouTube, você dá uma olhada, você vai achar uns vídeos assim de torrentes no deserto, que de repente, do nada, num lugar desse, vem uma água gigantesca que surge por causa da questão do relevo. Eles então tinham lugar, a coleta, lugar da tesouraria, tinha um lugar onde eles fabricavam a cerâmica, tem o lugar onde também era o aprisco, onde ficavam aí as ovelhas e as cabras. Então é uma construção toda ampla e detalhada, que tem as ruínas que podem ser visitadas lá. Aqui você pode ter uma ideia, né, por exemplo, do refeitório. O refeitório aparentemente cabia de 120 a 150 pessoas. Todo mundo tinha que comer junto, não podia comer separado. Aliás, sabe qual é o nome que eles davam para eles mesmo? Yahat. Yahat quer dizer juntos. Ninguém podia ficar isolado, separado. E tinha que comer junto. Aqui você tem uma ideia, né? De novo vendo as ruínas distintas aí, um do lado do outro, do tamanho do lugar, né? E a gente pode ver o tamanho do refeitório, que não é muito grande, e eles comiam juntos e comiam em silêncio, que era as regras, né, da comunidade quando estavam juntos ali. Ali juntinho do refeitório, que é importante, porque houve uma discussão muito grande, se os primeiros europeus que viram isso, logo eles pensaram com cabeça de europeu, o que não ajuda muito. O padre olhou e falou o quê? Isso é um mosteiro. Um mosteiro é um negócio que não faz sentido na cabeça dos antigos judeus. Até porque no catolicismo é muito elogiável a pessoa não se casar. No mundo judaico isso não existe. No mundo judaico, claramente está escrito no Talmud que o sujeito que não se casa não é um homem. Existe uma obrigação completa, porque casar e ter filhos é uma responsabilidade perante Deus, segundo essa visão de realidade. Então, para o judeu, isso era uma coisa impensável. Por isso, por exemplo, o casamento era muito mais cedo nos tempos de Jesus, e é possível que eles ficassem nesse lugar e tivessem as mulheres em uma outra localidade, que eles saíssem e voltassem. Pode ser que alguns dizendo é o fim do mundo, então a gente não vai se casar mesmo, mas acharam no lugar objetos femininos, porque ou talvez elas visitassem alguma situação, que isso era permitido, ou então é difícil que tenham ficado lá num ambiente assim de tanto rigor ritual, purificação e expressão religiosa. Mas aí do lado você tinha o que foi chamado de o scriptorium. Scriptorium
seria um tipo de lugar onde as cópias dos manuscritos foram feitas. Porque pensa bem, você está no deserto, você está com uma série de limitações, e você deixar uma biblioteca de mais de 900 manuscritos, alguns podem sugerir até que eles talvez tenham trazido alguns de Jerusalém, mas aí eles faziam, do lado do escritório tem uma sala que os estudiosos dizem que é onde eles faziam as reuniões de estudo bíblico à noite. E a gente, para ter uma ideia um pouquinho mais clara, nós temos aí o que seria uma espécie de reconstrução da sala interna onde aconteciam essas cópias do scriptorium, e aí uma ideia de como seria o papel do escriba que ouve a pessoa lendo, e como é que isso era copiado, e acharam as tintas utilizadas, os tinteiros, tá vendo ali em cima? São os tinteiros utilizados para fazer as cópias que deram origem aos manuscritos do Mar Morto que nós temos aí à nossa disposição. A gente fez uma série de filmagens no lugar, uma delas ficou registrada aqui quando a gente gravou um pouco sobre o livro de Salmos, e exatamente fizemos questão de fazer nesse lugar que é tão peculiar e tão valioso na história bíblica. Aí você pode ver artefatos para tinta. Existe na localidade um trabalho muito bem feito pelo serviço das autoridades arqueológicas de Israel, onde eles fizeram um filme interessante falando como é que são os manuscritos. Tem uma cópia interna dos lugares diferentes lá para a gente poder visitar, e quando visita os lugares também está tudo bem organizadinho para que se tenha uma ideia completa. E em Jerusalém fizeram um museu especial chamado o Santuário do Livro. Esse Santuário do Livro, lá estão guardados de maneira muito especial, com refrigeração correta, com a temperatura exata, os manuscritos, e o responsável por eles é o Dr. Adolfo Reutemann, que eu trouxe ao Brasil 2 vezes. Uma vez, inclusive, ele falou rapidamente no Servo de Cristo. Ele é um judeu nascido na Argentina, que foi cedo para Israel, e se tornou um especialista, e hoje ele é o responsável. Para vocês entenderem do que a gente está falando, ele me contou que há um tempo desse atrás, uma universidade americana queria comprar um pedaço de um manuscrito. E que pedaço? Um pedaço que tivesse só o couro, sem letra nenhuma, só porque era dos manuscritos do Mar Morto. Detalhe, ofereceram $2 milhões por um pedaço de couro sem letra, porque tem a ver com os manuscritos do Mar Morto. E se tiver uma guerra em Israel, que quase nunca tem mais aqui do que lá, e se tiver uma guerra séria, com ataque nuclear, o que acontece? O museu tem mecanismo de afundar isso, proteger na terra, explode tudo, mas os manuscritos são preservados. Para a gente ter ideia do que se trata, como um negócio realmente impressionante e extremamente valioso. Então, com isso, foram achados esses potes, esses jarros grandes, não são tão grandes, mas suficiente para conter o manuscrito que estava aí. E além deles, acharam também alguns manuscritos que estavam feitos em cobre. Isso é do Museu de Amman. Eu vi esses manuscritos pessoalmente no Museu de Amman, foram retirados, não estão mais à disposição. Não sei o que acontece, se estão em disputa, se estão guardados para serem colocados em outro lugar, na Jordânia, porque como a época era da Jordânia, o que aconteceu? Alguns desses manuscritos foram levados e ficaram na mão dos jordanianos, alguns foram contrabandeados para os Estados Unidos, e é possível que até hoje haja alguns pedaços desses manuscritos em algum lugar do mundo que foi levado por intenções de dar lucro a quem se apropriou deles. Para a gente ter uma ideia, dá para a gente ver aqui como é que aconteceu as pesquisas. Você imagina, abrir um negócio que está 2000 anos fechado, abrir isso que é feito de couro de cabra, couro de ovelha.
Você sabe que teve situação que o pessoal ficou na dúvida, será que esse pedaço é daqui ou de lá? Não tem como saber. Qual é o único jeito? Faz teste de DNA. Se for da mesma cabra, é do mesmo rolo. Porque você tem, né, o couro. A cabra não é um bicho tão grande, né? Então o sujeito pegar, fazia o couro da cabra e fazia uma espécie de folha com esse couro de cabra. Então, para saber se pertence ao mesmo, só o único jeito de saber se pertence à mesma cabra ou não. E aí, você imagina, o pessoal começou a colocar isso em cima das mesas e a coisa ficou mais ou menos assim. Vamos brincar de quebra-cabeça? Vamos, né? O pessoal, então, teve um trabalho monstruoso, gigantesco, para que eles pudessem, de fato, manter os manuscritos sem destruí-los. Alguns estavam bem conservados, outros numa situação pior, porque, por exemplo, na Caverna 4, está claramente o registro de que um soldado romano entrou ali procurando gente. E ele pegou um dos manuscritos e passou assim com a espada e cortou, porque provavelmente ele está procurando fugitivo e viu o que essas tranqueiras judaicas estão fazendo aqui. E ele, com seu vasto conhecimento de teologia e do mundo sagrado, foi lá e fez essa bobagem e depois foi embora. Mas eles fizeram todo o trabalho de pegar, juntar, montar, porque à medida que abrindo as coisas iam, para que os manuscritos pudessem ser preservados, e por isso eles são tão valiosamente colocados aí nessa situação de segurança. Houve uma exposição no Brasil, né? Alguém chegou a ver a exposição que teve aqui? Passou um tempo aqui em São Paulo. O pessoal diz que alguns manuscritos que vieram eram os originais. Eu duvido muito que tenham sido, porque nem lá a gente não pode. Eu vi uma única vez, em 2009, alguns manuscritos originais, e eles raramente colocam em exposição. Dizem que coloca a cada 40 anos. E parece que eles colocam alguns originais à disposição, mas não avisam, porque sempre tem um louco que quer chamar a atenção, e a pessoa depois se descobre que o negócio lá tem muito valor, e ele vai tentar aprontar para poder aparecer na fita, porque algumas pessoas de fato estão meio desconectadas aí da realidade, né? E eles têm alguns manuscritos originais que estão à exposição aqui, né, nesse lugar que é dentro. Você vê que aquilo parece um carimbo, né? Aquilo é uma espécie de figura do rolo da Torá. Eles fizeram a coisa arquitetonicamente, para lembrar, e ali naquele lugar central está em exposição a cópia, o facsímile completo do rolo de Isaías, que foi achado inteiro. E aí então uma pessoa com conhecimento essencial e básico de hebraico consegue reconhecer as letras, porque foi feito já com o alfabeto que a gente chama de alfabeto quadrático, compreendido hoje em dia. E em volta tem uma série de outros textos que estão, alguns deles são originais, são textos menos importantes, porque alguns desses textos não são bíblicos, tinham um valor menor do ponto de vista da sua importância cultural e religiosa, e portanto estão lá em exposição. O que acontece no cenário? As descobertas, elas precisam ser trabalhadas e vão ser datadas. O projeto original é de 1947 a 1956. O que eles fazem? Fazem o trabalho arqueológico. E que trabalho é esse? Primeiro, de datação da paleografia. O que é isso? Dependendo do tipo de grafia, de como a pessoa escreve, já tem estudo suficiente de saber mais ou menos de quando é isso. Então os especialistas em paleografia hebraica antiga pegaram todos os manuscritos hebraicos, aramaicos e gregos e descobriram assim: o exame paleográfico mostra que aqui tem coisa que vai de 250 a.C. até o ano 50 depois de Cristo. Depois, a análise arqueológica. Que análise arqueológica é essa? São as peças, a cerâmica, o material, as lâmpadas, as coisas encontradas. Faz-se um trabalho de datação. Tudo que é achado ali, tinha até pente. O pente é engraçado, parece de pegar piolho.
sabe aqueles pentes de escola famosos assim dos tempos, né? Que o pessoal passa, será que tem Lândia? Deixa eu passar aqui, tem um que é igualzinho, né? E objetos menores, fazendo a datação, eles têm de 223 até o ano 70. E a datação por carbono 14, onde no qual eles chegaram à conclusão que de 209 até 80 é aquilo que eles têm à disposição. A vasta maioria do material está entre o primeiro século antes e depois de Cristo. Você lembra do Novo Testamento? Quando Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e... Boa tarde, pessoal, tudo bem aí? Jesus disse, né, quando ele está falando no Sermão do Monte: vocês viram o que foi dito aos antigos? Ame o teu próximo e odeie o seu inimigo. Qual é o problema dessa frase? É que isso não foi dito em lugar nenhum. Esse é o problema. Você lê esse texto, você acha que Jesus está contrapondo o que Moisés disse, mas não é o caso. Não está escrito em nenhum lugar da lei que você deve odiar o seu inimigo. Pelo contrário, está dizendo que se você vê o jumento do seu inimigo caído, você deve levantá-lo. Está dizendo que existe a ideia de que a vingança pertence a Deus e entrega a pessoa a Deus. Você vê no Salmo, mas a vingança humana com peso nosso não tem isso nem no Antigo Testamento. Portanto, não tem. Então, quem teria dito que você deve amar o próximo e odiar os seus inimigos? Uma possibilidade é o pessoal de Qumran, porque eles diziam: nós estamos aguardando a última guerra, queremos jogar joguinho, queremos combater o inimigo, né? E aí eles dizem que eles iriam fazer a grande guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Amamos quem é como nós e odiamos quem é diferente. É possível que Jesus está interagindo, falando uma realidade que o pessoal antigo, que os antigos não são do tempo de Moisés, mais antigos em relação às pessoas que estão ouvindo isso, porque se trata de gente de uma ou duas gerações anteriores. Aí a gente vai ter o grande trabalho de decifrar os textos, separar os manuscritos, juntar, colocar eles aí debaixo da leitura dos especialistas. Em hebraico tem um monte de letra parecida uma com a outra. Será que isso aqui é um O? Será que é um N final? Será que é um I? Às vezes a letra fica muito próxima, e como os manuscritos às vezes não estão perfeitos, um trabalho monstruoso. E eles fazem isso durante esse tempo todo até chegar às primeiras publicações. Foi apresentado, por exemplo, aí pelo Herschel Shanks no Biblical Archaeological Review, a famosa revista Bar, onde aparecem as primeiras publicações falando do manuscrito do Mar Morto. Depois surgem outros avanços posteriores. Um dos estudiosos que contribuiu muito para isso, um israelense chamado Elisha Qimron. Aí, por exemplo, olha só o manuscrito que fala do Messias traspassado. Olha como é que está. O manuscrito está traspassado, né? Está todo dividido em pedacinhos pequenos. E o pessoal fez um trabalho mais ou menos desse jeito aqui, ó. Olha que legal. Você tem, né, o texto aí DSS, é Dead Sea Scroll, do jeito que está, com esse tipo de grafia ali. Aí o pessoal vai e faz a transliteração do lado, e às vezes discutindo, por exemplo, há casos em que parece em que o texto está com a consoante modificada, você vê aí em cima como tem duas palavras quase iguais com as letras modificadas, o verbo ver, que está invertido aí, e eles às vezes propõem em função de comparação com o texto que a gente tinha antes, para poder de fato, é um trabalho monstruoso, detalhado e valioso para chegar àquilo que a gente conhece nas Escrituras. E quando o pessoal vier dizer: não, a Bíblia, papel aceita tudo, não, a Igreja Católica mudou e colocou as coisas lá, essas coisas que o pessoal fala assim com profundo conhecimento de causa, né? Realmente não faz o mínimo sentido. Então os manuscritos do Mar Morto nos dão origem aí a gente ver os documentos. Dá uma olhada, por exemplo, esse é
o manuscrito de Isaías. O manuscrito de Isaías, o principal, você pode ver, eu sei que a gente vai ler, vai olhar e não vai entender nada, a não ser que o Espírito revele, né? Quem sabe agora alguém receba o dom de interpretação. Mas, o que acontece? Você pode ver que as letras são relativamente claras. Dá pra gente, uma pessoa que estudou um pouquinho de hebraico vai reconhecer uma série de letras aí, porque a maneira como elas estão escritas é bastante compreensível. Há manuscritos que estão um pouco queimados, que estão complicados, mas a maioria não. Eles visitaram as 11 cavernas, e aqui você pode ver o interior da caverna 4. Então você imagina, hoje isso está num lugar elevado, aquela caverna famosa que aparece na foto lá em cima, mas porque a erosão comeu muito em volta, ela era mais próxima do chão. Aqui foi o lugar onde foram achados muitos manuscritos e onde o soldado romano entrou e cortou alguns manuscritos. Essa caverna é famosa. Nunca foi comprovado, a gente não tem como saber, mas foi achado esse pequeno pedacinho de manuscrito, que foi achado na caverna de número 7. Ele é chamado de 7, que é 5. E a coisa é tão pequenininha que não dá para identificar. Uma sugestão é que talvez pudesse ser um pedacinho de Marcos, porque do jeito que está escrito, pode fazer lembrar de um pequeno texto de Marcos capítulo 6, mas isso não foi comprovado e portanto permanece. Isso seria alguma sugestão que, como a comunidade vai permanecer até a época da guerra, dos anos 60, antes dos romanos tomarem, o Evangelho de Marcos começa a ser escrito pelo menos nos anos 50. Alguns até sugerem que poderia ser nos 40, mas que seja nos anos 50 já tem alguma coisa. Será que eles tinham acesso a alguma coisa assim? Alguma realidade dessa chegou perto? Não sabemos, ainda não foi encontrado nada. E o que a gente vai descobrir? É impressionante. Você vê aí essa grande piscina, que é um mikveh, um tanque de purificação. Os judeus, ritualmente, quando... sabe essa brincadeira? Como o Brasil tem muita influência judaica na sua formação, não tem essa brincadeira de tomar banho no sábado? Isso não é brincadeira. Isso provavelmente é uma herança antiga, porque o sujeito, para ficar preparado para o Shabat, ele era obrigado a tomar banho e se purificar. E vocês sabem que o forte da civilização europeia nunca foi tomar banho. A galera sempre deixou isso para depois. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Então, não era o forte do pessoal. E os índios tomavam vários banhos, se é que aquilo é chamado de banho, pelo menos entravam na água várias vezes. Mas entre os judeus tinha essa questão de purificação muito séria. E sempre, toda a sinagoga tem um mikveh, o lugar onde a pessoa entra, se purifica. Quando a pessoa ia para o templo em Jerusalém, por exemplo, por que tinha o tanque de Siloé? Lembra que o pessoal foi batizado ali junto do templo, 3.000 pessoas, independente de quanta água foi no corpo ou na cabeça, que esse é um outro departamento que os europeus resolveram discutir. O pessoal tinha que ter lugar com água. E onde é que eles foram? Nos tanques de purificação. Porque eles, para ir para o templo, precisavam se purificar e precisavam entrar lá. Então eles acharam no lugar onde não tem água, fizeram, sabe o que é um sistema de canaleta. A partir do lugar mais elevado, um pouquinho de chuva que caísse, era conduzido e entrava num reservatório, entrava nos mikvaot, nos tanques de purificação, para que eles pudessem fazer tudo direitinho. Aí está um invólucro de cobre do lado, que guardava vários manuscritos. E o que eles fizeram? Eles, além de copiar tantos textos bíblicos, acharam cópias de praticamente todos os livros do Antigo Testamento. Só não tinha o rolo de Esdras, Neemias e Esther, que é um texto posterior. Também não acharam o livro de Cântico dos Cânticos, Eu acho que lá em Qumran ele não ia ser muito útil para eles, diante das circunstâncias. Mas o resto, encontraram o texto todo. E além dos textos bíblicos, por exemplo, existem textos que têm 30 cópias. Livro de Gênesis, livro de Salmos, livro de Isaías, foram muito utilizados. E também escreveram seus comentários.
o famoso Pesher Havakuk. Eles fizeram o comentário do entendimento do texto. Então, textos bíblicos copiados, comentários próprios e também os livros da comunidade, o estatuto da igreja, né? Como é que funciona, o que é permitido, o que não é, o que é aceitável, quem é que pode entrar, quem é que pode e sob quais são as regulamentações, toda a maneira como eles viviam e como é que eles entendiam as coisas estão presentes nos livros da comunidade. E a gente, portanto, vai encontrar lá nos manuscritos o que os textos ensinavam. O que a gente encontra? Identifica a comunidade, essa comunidade que se chama a si mesmo da comunidade dos que vivem juntos, o Yahad, os princípios dessa comunidade e as práticas. Tudo isso devidamente regulamentado, porque toda pessoa que pertencesse pudesse seguir tudo aquilo que estava sendo apresentado. Diante disso, o que a gente pode descobrir e entender? Os manuscritos do Mar Morto são um achado impressionante demais. Por quê? Porque eles são textos 1000 anos mais antigos do texto que a gente tinha. Então veja bem, como é que um texto é preservado por 50 anos, por 100? O Brasil tem 500. O texto mais antigo que a gente tinha era 1000 anos mais recente. Era a hora de mostrar se o texto bíblico de fato foi mudado e alterado. Existem alguns manuscritos com problemas, alguns que representam alguma cópia estranha que algum escriba tirou de outro lugar, mas a vasta maioria do texto preservado vai mostrar para a gente que o texto bíblico foi preservado por 1000 anos, o que mostra para a gente a seriedade de como esse texto tem sido transmitido. Se a gente viu como o Novo Testamento é bem claramente, ele foi preservado através dos séculos, a gente vai ver que no texto do Antigo Testamento a gente descobre isso com relação aos manuscritos do Mar Morto. Eles vão mostrar para a gente que a Bíblia foi preservada, que a Bíblia foi guardada como palavra de Deus, especialmente devido à seriedade que o texto tinha e como é que Deus não só inspirou seus autores, fez com que esse texto fosse divulgado contra tudo e contra todos e manteve a sua palavra preservada para nós. Existem coisas, dificuldades, questões, mas eles não alteram o ensinamento bíblico em absolutamente nada. É impressionante isso e é uma coisa única. Mostra a singularidade da Bíblia. Você não encontra nenhum livro antigo que tenha sido preservado do jeito que o texto bíblico foi preservado em nenhum lugar do mundo. Os estudiosos fazem um trabalho. Quando alguém estuda o Antigo Testamento, eles vão ver o texto maçorético, aquele primeiro que eu mostrei, vão ver a primeira tradução desse texto, que é importante para o grego, chamada Septuaginta, vão ver como é que os antigos estudiosos citavam esse texto em aramaico, que é chamado os Targums aramaicos, vão observar a cópia de um texto paralelo, semelhante, chamado Pentateuco Samaritano, e vão olhar os manuscritos do Mar Morto. Esse trabalho de estudo de comparação nos permite ter um texto mais próximo do original possível. A Bíblia é única nesse sentido e valoriza a base da civilização judaico-cristã, que é a Escritura Sagrada. Quem eram os antigos europeus? Bárbaros selvagens que comiam carne de cavalo crua e bebiam água em crânio de gente. O que mudou a história da Europa? O que tem mudado a história de grande parte da Ásia? O que mudou e formou as coisas tão positivas que atingiram a América do Norte e outros países do mundo? A influência da Bíblia, a Escritura Sagrada, que é a Palavra de Deus. Os valores de liberdade do ser humano, o valor da pessoa, a ideia de que a gente pode se desenvolver, a ideia de que nós não estamos presos num destino, a ideia de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus,
a esperança futura de redenção, todas as ideias favoráveis são a base que, quando a gente pega um lugar que não tem nada disso, você vê que a realidade é bastante prejudicada. E, finalmente, a gente vai concluir que Deus preserva a sua palavra, e os manuscritos do Mar Morto são mais uma comprovação extraordinária. E eu acho impressionante, né? Esse negócio está lá, no lugar onde teve guerra o tempo todo, onde passou um, passou o outro, e isso ficar guardado por cerca de 2000 anos para aparecer só agora, quando o pessoal tem alta tecnologia para lidar com isso e estudar esse material que está à disposição de todos. Que Deus nos abençoe, Deus seja louvado pela sua palavra. Amém? Amém.